Meio-dia, 30 minutos, e agora vamos ao debate do dia aqui no Meio-Dia em Pauta, porque o Brasil parou de crescer enquanto outros países avançaram. Esse tema ganha força com um estudo da Universidade de Oxford, que mostrou que o PIB per capita aqui do país praticamente não saiu do lugar entre 1980 e 2022. E nesse mesmo período, países como Coreia do Sul, Polônia e o nosso vizinho Chile dispararam. A base dos dados é o PIB per capita ajustado pela paridade do poder de compra, ou seja, leva em conta diferenças de inflação e custo de vida entre os países. O levantamento mostra, entre outros pontos, que o Brasil paga o preço por décadas de decisões equivocadas, reformas incompletas e também prioridades invertidas. E o resultado é um país que envelhece antes de enriquecer e que pode continuar ficando para trás se nada mudar. E o estudo conclui ainda que, se não mudarmos esse caminho, o gráfico de 2050 já estará desenhado. E pelo que a gente está vendo, o desenho não será bonito, né, Gustavo? Eu até gosto dessa frase, que a gente envelheceu, né, antes de ficar rico, né? Isso é uma realidade muito dura. E a pior realidade, na verdade, é que a gente não pode nem se chamar de medíocre mais. Né? Isso que é o grande ponto. Assim, medíocre, essa palavra feia, que todo mundo acha que é mais feia do que é simplesmente falar que você é mediano, você está na média. Está na linha média. Você está na média. Então nós estamos muito piores porque a gente está abaixo da linha média. Agora, né, a gente tem um PIB per capita abaixo da média do mundo. Abaixo da média do mundo. Então, somos assim, mais que medíocres. Quem dera nos chamarmos de medíocres, né? E assim, esses dados, né, que você expurga, vai de 1980 até agora, basicamente, né? E aí você tem alguns dos processos super interessantes para analisar. Eu acho que a questão da Coreia do Sul talvez seja uma coisa até mais batida pelo mercado, transformação na educação de base, toda a questão de produtividade e etc. Mas só que o que mais chama atenção na hora que coloca esse estudo, para mim, né, foi ter colocado a Polônia nisso daí. A Polônia é alguma coisa assim, abriu uma boca de jacaré. Ela vai para cima e a gente fica estagnado. Isso é uma coisa impressionante. E por que eu acho que a Polônia é um caso tão interessante? Porque foi um processo de saída do bloco soviético extremamente duro. Extremamente duro. Mas só que o que a Polônia optou por fazer assim que isso aconteceu foi abre a economia. Nós vamos tornar a economia da Polônia uma economia muito aberta e nós vamos para as práticas de mercado. Nós vamos nos inserir no mercado internacional e nós vamos fazer duas coisinhas. Primeiro, né, dar segurança jurídica para as coisas acontecerem, inclusive atração de investimentos e etc. E nós vamos investir muito no aumento de produtividade. Tem até um dado engraçado, assim, parece que vai ficar fora do lugar, mas tem tudo a ver com isso, que tem a pesquisa assim, qual que é o metrô na Europa mais limpo de todos. Aí todo mundo vai falar assim, França, não, lá no último, Londres, lá no último. Varsóvia. Varsóvia é considerado o metrô mais limpo e seguro da Europa. Olha que coisa maravilhosa assim de você falar. E isso parece que está deslocado, mas não é. Tem tudo a ver com isso. E por quê? Né, saindo da dureza da realidade de um bloco soviético, optou-se por fazer as coisas duras, de verdade causar dor, né, e ruptura para que possa colher as coisas ao longo do tempo. Né? A Polônia passou o Brasil nos últimos, acho que 10 anos de PIB per capita, tá? Mas só que agora é uma diferença muito bruta, muito grande. Né? Durante os anos 80 inteiro, é óbvio que o Brasil teve um saldo maior que o PIB per capita da Polônia, por pouco, mas teve. Mas só que essa inversão é absurda. E eu acho engraçado falar isso assim, que fazer as coisas duras olhando para o longo prazo é óbvio que se paga no longo prazo. Né? A dor é no curto prazo, mas só que a gente deveria pensar em fazer isso. Né? E por que a gente tem todo esse processo de atraso? Primeiro, né, vamos pegar o primeiro argumento. A gente não é uma economia aberta, que foi exatamente o que a Polônia, né, optou por fazer. A segunda coisa, a gente é um dos países mais inseguros juridicamente de todos. Né? Isso basta olhar para o dado lá do contencioso tributário valer 70% do PIB. Isso provavelmente vai aumentar muito com todas as mudanças que teve agora. Né? A gente vai falar da questão trabalhista. Não é isso? Isso tira muito do poder do PIB.
por conta de contencioso trabalhista, por conta de outras mudanças do processo trabalhista, inseguranças e etc. E você tem uma outra coisa, uma terceira função, né, que eu acho que deveria ficar muito claro, assim, que quando a gente fala essa questão da produtividade, formação bruta de capital fixo, etc. A gente não tem investimento, né? E para ter investimento, né, a custos de capital, né, condizentes, a gente deveria fazer muito mais coisas lá atrás do que, né, a gente, na verdade, fez. E o mais legal de olhar para isso tudo é que você pode pegar todos os períodos, aí, desde os anos 80, você tem ditadura militar, você tem redemocratização, né? Aí você tem o período da hiperinflação, você tem o período do controle da inflação pós-plano real, você tem Temer, Dilma, Bolsonaro, Lula, você tem Collor, né? Todo você tem FHC, que foi o único que conseguiu gerar superávites primários, né? E aquela coisa toda. Então, assim, né, a melhor coisa de olhar dados de séries longas é que falou o seguinte: a culpa não é de um, a culpa não é do outro. A culpa é de todo mundo aqui. A culpa é nossa, né? Culpa, sabe aquela frase que você falou, até engraçado, eu usei essa frase, né, ontem, por um outro motivo, que depois a gente pode até dar uma risada, mas você falou isso, que é assim, o Brasil é o brasileiro. Né? Assim, o Brasil é o brasileiro. Né? A gente não consegue sair dessa armadilha da renda média, né? Porque a gente não sai da armadilha que nós mesmos nos colocamos. Nós mesmos nos colocamos. Né? A gente não estuda. Ponto. Né? Assim, não é questão de ter acesso ou não acesso. É que quando você está lá, você estuda menos do que a média das outras coisas. Pô, é óbvio que você tem pesquisadores maravilhosos em várias das universidades aqui, inclusive na Federal, assim, em vários departamentos, essa coisa toda. Pô, mas vai comparar o número de publicações que são relevantes com, né, nos Estados Unidos, com Polônia, com Chile, com Coreia do Sul, etc. Né? Assim, aí você fala o seguinte, pô, qual que é uma grande diferença desse negócio? Até hoje a gente não tem saneamento, a gente já discutiu 50 mil coisas. Né? Se a gente deveria olhar isso para D0, não tem saneamento. Aí você tem um processo educacional que é muito pior. Né? E a gente ainda tem uma coisa muito engraçada, né? Que a gente deveria ter um pouco mais de coragem também de discutir, que assim, parte do problema da produtividade não foi causado pelas decisões do Estado, são causadas pelas decisões individuais também. Né? A gente dedica muito pouco, né, para as coisas todas e a gente quer tudo em cima da hora, né, e a gente quer tudo na mão da melhor maneira e da maneira como a gente quer. A gente não entende esse processo temporal, né, que é o crescimento como um todo. E eu falo isso me colocando incluso por várias decisões que eu já tomei, né, nessa coisa, mas só que assim, o Brasil é o brasileiro. E essa série longa só mostra isso. Não é só decisão do Estado, porque o Estado em si ele é um ente morto, né, ele é feito de brasileiros. Né? Mas só que o que a gente normaliza, né, é, por exemplo, colocar, né, nomeações do STF como são feitas. A gente normaliza esse tipo de coisa. E se a gente não entender que esse tipo de processo microeconômico impacta, né, para o nosso PIB per capita não valer absolutamente nada, que agora a gente é menos do que medíocre. Essa que é a grande coisa. Paulo, antes da sua análise, eu quero trazer um dado que é uma outra pesquisa que mostra um pouco dessa realidade também. É um levantamento da Pearson, que é uma multinacional britânica de educação, e ela mostra basicamente que o Brasil não só cresce pouco, como também perde dinheiro por falhas no aprendizado e na transição do trabalho. Deixa de ganhar 1 trilhão por ano com isso, com trabalhadores que demoram para se recolocar, jovens que não estudam nem trabalham e impacto direto na automação, equivale a 9% do PIB. Para se ter uma ideia, um brasileiro leva 42 semanas para voltar ao mercado, quase 1 ano parado. Só essa transição entre empregos gera 65% de prejuízo total. É mais do que o Canadá, mais do que os Estados Unidos e mais do que qualquer outro mercado estudado neste levantamento. Vamos lá, como é que você pode querer velocidade na rotatividade da mão de obra se nós temos leis trabalhistas que engessam? Já vamos começar discutindo a nossa estrutura, uma estrutura fiscal trabalhista, voltando só para o aspecto trabalhista, com uma consolidação das leis do trabalho formuladas por um ditador. Getúlio Vargas era um ditador. A consolidação das leis trabalhistas não privilegiou a realidade do desenvolvimento econômico. E foi sendo mantida, por quê? Porque a Justiça do Trabalho, porque os envolvidos na
na forma de gerir e administrar, sob o ponto de vista jurídico, o trabalho no Brasil, querem que seja assim. Para essas estruturas paquidérmicas. E eu lanço aqui uma pergunta que eu sempre lancei: para que justiça do trabalho? Um desembargador, um juiz que prestou o concurso, que estudou para tal, ele é incapaz de interpretar a legislação trabalhista? É preciso que você tenha alguém específico para essa questão, fazendo com que essa legislação trabalhista seja aplicada de maneira corporativa, com visões limitadas? A justiça do trabalho custa mais caro do que ela recupera para empregador e para empregado. Como é que você pode querer desenvolvimento numa realidade dessa? A produtividade do brasileiro é menor do que era há 30 anos. Dá para discutir esse tipo de coisa? Um trabalhador brasileiro tem menos produtividade do que ele tinha há 30 anos. O Brasil investe menos de 3% do produto interno bruto em infraestrutura. Crescer para onde? Para onde vai crescer um país que investe menos de 3% em infraestrutura do seu produto interno bruto? A Coreia investe mais do que 20%. E aí nós vamos querer o quê? Nos comparar a quem? Nos comparar a essa mediocridade que estamos aí mesmo. Eu estava vendo outro dado aqui. Nós ficamos entre os últimos países avaliados pelo PISA. Países que eram há 30 anos muito mais pobres do que nós, sob o ponto de vista da educação, e a Coreia, que é um exemplo emblemático disso, hoje nos superam largamente. Por quê? Porque o Brasil ficou procurando índices para a Unesco. O Brasil ficou pesquisando o número de entrantes em universidades, o que não é garantia de nenhum processo de formação que seja seguro sob o ponto de vista da educação. Não estou sendo preconceituoso. Não acho que tenha que... Eu acho que tem sim que se privilegiar o ensino médio, tem que se privilegiar o ensino técnico. Um trabalhador na Itália de nível médio tem um salário muito próximo àquele de nível superior. No Brasil é discrepante. O de nível superior tem um salário maior, só que muito pouca gente empregada. Tem muito cara com diploma de engenheiro trabalhando como caixa de supermercado. E não que ser caixa de supermercado seja nada que comprometa a vida de ninguém, mas despendeu um recurso, tempo e vida para a formação e obtenção de um diploma e não vai fazer uso desse diploma obtido. Isso é dinheiro jogado fora. Isso é o retrocesso porque passa a nossa forma de entender desenvolvimento e crescimento. Não adianta, somos um país atrasado. Somos primeira pessoa do plural. Vou voltar a repetir o que disse Gustavo para fechar minha fala. Eu também tomei muitas decisões erradas, porque, infelizmente, tenho a deformação do brasileiro. E para a gente encerrar esse debate, eu vou trazer aqui o Léo Ferreira com um estudo que indica que a produtividade nos tribunais federais caiu com o trabalho remoto na pandemia. A produtividade dos tribunais regionais federais caiu com a implementação do trabalho remoto obrigatório durante a pandemia. É o que aponta uma pesquisa da Universidade de Brasília. O estudo aponta que, entre 2018 e 2020, houve uma alta de 13,4% na taxa que mede o percentual de processos que ficaram parados sem solução em relação ao total tramitado no período. O aumento desse índice indica uma queda na produtividade. A Associação dos Magistrados Brasileiros discorda dos resultados da pesquisa, alegando que usa outras formas de medir a produtividade. Tá aí, né? Nada mais a dizer. Nada. Gustavo Andrade, muito obrigado. Até amanhã e uma ótima semana para você. Um abraço, pessoal. Até mais.